Série Esperança na Crise Final, parte 37. Aliança de poderes, o dragão, a besta, o falso profeta e o Estado. Então vi sair da boca do dragão, diz o apóstolo João, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com a finalidade de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. 3 poderes enganadores se unem entre si e reclamam dos reis da terra, isto é, dos poderes civis, o apoio para a final batalha contra Deus, seu povo e sua verdade. O dragão aqui é o espiritismo. Em primeiro plano, o dragão representa Satanás. Apocalipse 12, 9. No caso particular desta profecia, Satanás trabalha por meio do espiritismo. E este se manifesta e atua por 4 diferentes condutos: o paganismo, formas pagãs de culto e superstição dominadas pelo espiritismo, o espiritismo moderno e social, o espiritismo cristão, que se une com cultos protestantes ou católicos mediante milagres com base na doutrina comum da imortalidade da alma, e o quarto, o espiritismo científico, que se pratica na forma de investigações de laboratório sob o nome de parapsicologia e outras designações modernas. A besta é o papado, a primeira besta de Apocalipse 13. O falso profeta é o setor do protestantismo que, depois de receber a verdade, recusa, apostatando e unindo-se para reclamar o apoio do Estado. No capítulo 13, versos 1 a 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o poder papal que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Grande Conflito 439. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra contra os demais da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Num futuro não muito distante, haveremos de ver estas palavras cumpridas, quando as igrejas protestantes se aliarem com o mundo e o poder papal contra os que guardam os mandamentos de Deus. O mesmo espírito que atuou nos romanistas em épocas passadas há de induzir os protestantes a adotarem as mesmas medidas contra os que se conservam leais à lei de Deus. A Igreja e o Estado estão agora fazendo preparativos para um futuro conflito. Como outrora os romanistas, os protestantes estão agindo dissimuladamente para exaltar o domingo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 149. Pouco a pouco ele, Satanás, tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Até agora, não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Diz o profeta: vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. Exceção feita dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. Grande Conflito 561 e 562. O protestantismo estenderá uma mão de amizade ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação de Deus. Quando então Deus fará sua estranha obra? Ele tem tolerado por longo tempo a perversidade da raça humana. Tem procurado ganhar os seres humanos para si, mas chegará o tempo em que terão enchido a medida de sua iniquidade. É então que Deus vai operar. Quase temos chegado a esse tempo. Deus mantém um registro com respeito às nações,
As cifras estão crescendo contra elas nos livros dos céus. E quando for sancionada uma lei para castigar a transgressão do primeiro dia da semana, então a taça se encherá. Review and Herald, 9 de março de 1886. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma mão ao poder romano e outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e a adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações impressionantes de Satanás e que o fim está próximo. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim esta apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido, que as nações dos Estados Unidos da América do Norte encheram a medida de sua iniquidade, e o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir deste mundo para não mais tornar. O povo de Deus entrará então num período de aflição e angústia que o profeta designa como o tempo da angústia de Jacó. Testemunhos Seletos 2, 151. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, Apocalipse 13:16, se conformem aos costumes da Igreja, para observância do falso sábado. Grande Conflito 604. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo, estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano e, sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, restringindo os direitos da consciência. Grande Conflito 588. O professo mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a Igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. Eis que a grande crise vem sobre o mundo. As Escrituras ensinam que o poder papal deverá readquirir sua supremacia perdida e que os fogos da perseguição serão reacesos por meio das concessões oportunistas do chamado mundo protestante. Mensagens Escolhidas 2, 367. Os governos protestantes chegarão a uma situação estranha, converter-se-ão ao mundo. Ademais, em sua separação de Deus, tudo farão para tornar a falsidade e a apostasia uma lei da nação. Review and Herald, 15 de julho de 1897.